Vou te fazer uma pergunta de âmbito técnico de um congresso que eu participei e um aluno perguntou isso para um professor que estava falando exatamente de oxidação de lipídios e que tem tudo a ver com essa questão prática e depois a gente volta para... Tá bom. existe lá uma zona de oxidação lipídica ótima para que acaba sendo variando de pessoa para pessoa, mas existe uma intensidade média lá, Sim. que até existe uma relação com a frequência cardíaca. Sim. E aí o professor está falando do Fatmax, A zona alvo de da queima de zona gordura. alvo de queima de gordura e tudo mais. E também abordou na mesma palestra a questão de que o emagrecimento é dependente do déficit energético. E aí um aluno fez uma pergunta que eu achei fantástica e que eu queria externar para você para ouvir o seu ponto de vista. Claro. Qual a vantagem de se treinar em cima de uma zona ótima de oxidação de lipídios se no final das contas o que faz diferença é o déficit calórico? Então, por exemplo, se eu tiver duas pessoas treinando, né, com o mesmo déficit calórico ao longo do dia, mas uma treinando no Fatmax e a outra não, existe uma vantagem pensando em programas de emagrecimento? Eu posso te dar um terceiro elemento? Por favor. Que para mim não tem a ver somente com o Fatmax e tampouco com o déficit calórico. Então eu traria um terceiro elemento para essa discussão. Uma motivação? Não, na verdade é o seguinte, o déficit calórico ele é resultante de uma adaptação fisiológica do ponto de vista basal. Então, o fato de você ter, por exemplo, vou dar na prática, você dá lá um treino que você queima 400 calorias, tá? Você tem a mesma, isso já tem estudos, inclusive, meta-análises que já aprovam isso. Você tem lá um treino qualquer que gaste 400 calorias e um outro treino que gaste 200 calorias, ok? E a sua dieta está igual, no déficit calórico, o seu equilíbrio nutricional, o número de calorias por quilo de peso corporal, etc. Já está comprovado há muito tempo de que o fato de você gastar 400 calorias e o outro 200, se você treinou numa intensidade não maior, porque a intensidade, o volume também faz com que você emagreça. Aí é uma discussão mais larga. Você pode ter melhores resultados de emagrecimento do que o indivíduo que gastou mais calorias. Então não é o déficit calórico. Por quê? Porque as adaptações fisiológicas impostas pela inflamação aguda do treino, porque o treino é um processo inflamatório do ponto de vista agudo, o exercício, vai fazer com que você tenha adaptações metabólicas, enzimáticas, fatores transcricionais, N fatores ali, que vão incorrer numa melhoria da sua maquinaria metabólica. Então, você vai ter, do ponto de vista em repouso, e não no EPOC, no repouso, um gasto calórico por minuto, por hora maior, porque a sua maquinaria foi melhor estimulada. Porque, afinal de contas, eu falo isso em todas as minhas palestras, o papel do exercício físico não é gastar caloria. O papel do exercício físico é estimular o metabolismo né, na fisiologia, para que ele, então, bem estimulado, promova o maior gasto calórico. Então, se você fizer ali um exercício de baixa intensidade para aquele indivíduo, por mais que você gaste mais calorias numa imposição de volume maior, a resultante cinética, enzimática, metabólica, fisiológica, aí poderíamos falar que por horas, não é que vai ser preponderante para emagrecer. Tanto é que os estudos de treinamento de HIIT, de alta intensidade... É isso que eu ia te perguntar. Então, é por isso que estudos relacionados a HIIT, por exemplo, alguns mostram até maior impacto sobre... Porque se você analisar, se você analisar, cara, claro que a fat burn queima mais gordura, mas por quê? Porque ela é menos intensa e permite chegar mais oxigênio para usar a gordura como fonte de energia. Mas isso não tem nenhuma relação com emagrecer. Nenhuma. Fantástico. Então, é um erro conceitual, interpretativo e conceitual. Então, eu coloco uma terceira variável. Não é o déficit calórico e tampouco qual era a outra variável. Até me perdi agora se eu disse, era o déficit calórico. Oxidação lipídica. Não é. Porque o treinamento de alta intensidade, ele é realizado... em outro metabolismo não lipídico. Totalmente glicolítico. Então, como é que algo que é glicolítico faz com que você gaste mais gordura? A mesma coisa que eu te falar, fazendo um paralelo para a tua área, para você correr uma maratona de 42 quilômetros, você treina 42 quilômetros todos os dias? Não. É a mesma coisa. Então, para você emagrecer, você não precisa treinar na zona alvo, você precisa treinar o metabolismo lipídico. É muito diferente.